Bem-vindos a mais esse podcast. E hoje nós vamos falar um pouquinho do que tem bastante na Igreja Mormon. E quem é membro ativo da igreja, que está ouvindo aqui esse podcast, e quem também não está mais ativo na igreja, acredito que muitos vão se identificar com isso, que são os jargões, né, que existem na igreja. Os jargões, o que é? Aquelas frases de impacto, né? E a igreja ela tem bastante disso. Ela precisa, por exemplo, de trabalhar com o seu psicológico. Por quê? Ela precisa te prender de alguma forma. E é lógico que entrando dentro do seu subconsciente, você vai adquirir aquilo cada vez mais dentro de si e tomar aquilo como verdade que você não pode mais ficar sem. O exemplo que eu gosto de dar, né, sobre isso é aquele da primária, né, aquela organização de crianças lá dentro da igreja. Que você leva seus filhos, né, ou quem aqui talvez já deve ter participado da primária quando era criança, né, e a gente já cresce lá dentro da primária, né, nas aulinhas que tem, com os jargões, né? Eu sei que a igreja é verdadeira, eu sei que Joseph Smith foi um profeta, que o livro de Mormon é verdadeiro, a gente cresce falando isso, né? Eu lembro que aqueles testemunhos que as crianças davam, né, para poder para os outros dentro das salas de aula, era com essas frases, né? Era ensinado assim, vai lá, fala agora que a igreja é verdadeira, que Joseph Smith foi um profeta, que o livro de Mormon é verdadeiro. E você cresce dentro da igreja repetindo isso diversas vezes. Várias vezes você vai falar isso para você mesmo. Por quê? Existe até alguns estudos da psicologia que diz que se você repete várias vezes, né, alguma coisa, aquilo entra dentro da sua mente, né? De modo que você não esquece mais. Por isso que é utilizado esse método para estudar, por exemplo, para provas na escola, para exames, concursos, né? Quem aqui nunca estudou e começou a repetir várias vezes falando a resposta de alguma pergunta que tinha que estudar e na prova lembrou, porque repetiu várias vezes, né? Então a igreja ela utiliza esses jargões, né, que são essas frases de impacto, para te prender, né? E outra, até às vezes quando você deixa de ir na igreja porque você abriu os olhos, tirou aquelas viseiras, às vezes você adquire alguns hábitos que você pegou lá na igreja com esses jargões, né? Você vai falar alguma coisa, você já começa ao estilo Mormon de se falar, né? Você vai, por exemplo, falar alguma coisa na escola, eu sei que essas coisas realmente são verdadeiras, e você está falando às vezes de alguma coisa secular, de uma matéria na escola. E por quê? Esses tipos de jargões que nós utilizamos na igreja são coisas que são muito de impacto, né? Então, o que eu queria jogar aqui para a gente pensar hoje, a igreja ela tem métodos para poder te prender lá dentro, e ela utiliza, esse é só um deles, né? Depois eu quero fazer um outro podcast falando da estrutura, o que ela oferece de estrutura, né, para que te prenda, né, para que você sempre esteja lá. Mas eu não vou comentar isso agora, eu vou deixar para um outro assunto, né, que talvez seja um pouco até mais longo. Mas é isso aí, os jargões da igreja, né, eles existem para isso, para capturar você, né, a sua mente está lá, poxa, você falou tantas vezes para você mesmo que Joseph Smith foi o profeta e que o livro de Mormon é verdadeiro, que em algum momento você vai falar, peraí, isso é verdade, porque você falou muito para você. O seu subconsciente vai se atrelar com esses jargões. É interessante isso aí, né? E quando você consegue se livrar disso, né, já é uma grande vitória, né? Muitas pessoas que estão abrindo os olhos na igreja estão tentando tirar isso delas, né? Aquele jeito mormon de ser, né? Então isso aí perdura muitas vezes, mesmo quando você deixa de frequentar, você quer se libertar de tudo aquilo, né? Às vezes você se pega com aquele jeitinho mormon em alguma coisa. Por quê? É a maneira da qual você foi criado lá dentro, podemos dizer assim, né? Imagina, um fala numa reunião sacramental como testemunho, outro fala na aula, e outro fala numa noite familiar, outro fala numa reunião de integração, né? Sempre vão falar, eu sei que a igreja é verdadeira, tal. Então nós somos ensinados uns aos outros a adquirir esses jargões lá dentro da igreja, né? Eu mesmo já me peguei várias vezes, né, em outras coisas fora da igreja, mas com algum tipo de... Você sabe quando você usa uma parte da frase com algum tipo de jargão que a gente aprendia dentro da igreja, mas isso aí vai se libertando com o tempo, conforme você vai deixando de vivenciar essas coisas.
né? Mas o que eu queria fixar aqui para nós é que a igreja ela usa esses tipos de jargões, né? Às vezes um profeta lá da igreja, né, vai numa conferência geral e vai falar uma frase que depois ela é dita por vários anos dentro da igreja. São jargões lançados, né, para que você possa repetir várias vezes um para os outros dentro da igreja e de uma forma que seu subconsciente te prende lá. Beleza, pessoal? Obrigado por ouvirem esse podcast e a gente se vê no próximo. Abraço.